Jesus, Jesus. E eu queria falar sobre graça. Eu acredito que exista muita confusão em relação a esse tema, porque ele ou é ignorado em alguns lugares, ou ele é exagerado em outros lugares. Eu vi um pastor dizendo o seguinte uma vez: nós temos que tomar um cuidado para não tornar a graça a quarta pessoa da Trindade. A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e muita gente está colocando a graça como a quarta pessoa da Trindade. Agora, nós também temos que tomar cuidado para que a gente não exclua a graça, para que não pareça que a salvação é por obras, que a salvação é pelo nosso esforço e pelo nosso mérito. Mas aí, como é que a gente acha esse equilíbrio? Como é que a gente acha esse equilíbrio entre a graça de Deus, que é algo de graça, e a santidade, que é um esforço nosso? Qual é o equilíbrio disso? E o versículo que eu mais gosto sobre a graça está em Tito, capítulo 2, verso de número 11, que diz assim, olha: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, a primeira coisa sobre a graça é que ela salva. Nós somos salvos pela graça, ou seja, a gente não merecia, a gente não fez nada para receber isso, mas Deus, na sua infinita misericórdia, decidiu nos salvar e nos colocar no reino dele, nos adotar como filho dele. Isso é graça, e a graça nos salva. Nós estávamos condenados por causa do nosso pecado, nós estávamos com o pé já no inferno, e aí ele veio e nos resgatou de graça, e isso é graça. Agora, olha que interessante que ele continua. Então, versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Só que ele continua, olha o versículo 12: ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Se a graça de Deus, em primeiro lugar, nos salva, em segundo lugar, ela nos ensina a andar em santidade. É como se fosse dois lados de uma mesma moeda. De um lado, ela nos salva. Do outro lado, ela nos ensina a andar em santidade. Ou seja, se não há um lado, não há um outro. Quando nós temos um encontro com a graça de Deus, acontecem duas coisas na nossa vida. Ela nos salva e ela nos ensina a renunciar às paixões desse mundo e a começar uma caminhada em santidade. Paulo falava tanto sobre a graça que a galera começou a ficar preocupada e falar: cara, mas esse negócio de graça, de que foi de graça, a gente não precisa fazer nada, não é uma autorização para pecar? E Paulo disse para aquela galera: não, muito pelo contrário. Cara, como que a gente vai pecar contra aquele que nos deu tudo? E eu comecei a pensar numa ilustração. E imagina que você é um mendigo, tá? E você está morando debaixo da ponte, você está passando fome, está passando sede, você não tem lugar para tomar banho, você não tem lugar para dormir em segurança. E aí, de repente, um dia, aparece uma pessoa lá debaixo da ponte. E ela começa a chamar pelo teu nome, e quem que é fulano? Quem que é fulano? E aí você, meio com medo, fala: sou eu, tal. E ela fala assim: olha, eu tenho um papel aqui para você, que eu preciso te entregar, com uma notícia. Um tio seu, ele estava perto de falecer, e ele tem só um filho, um único filho. E esse único filho aceitou colocar você junto no testamento. E a herança toda desse tio foi dividida entre esse filho dele e você. E tá aqui esse papel, ele comprova que você tem uma herança para receber. Aí você pergunta: mas de quanto que é essa herança? E essa pessoa te fala: é de 2 bilhões de reais. Eu te pergunto: o que você fez para merecer essa herança? Nada. Ou seja, ela veio pela graça. Agora eu te pergunto: e quando você encontrar esse teu primo, filho único desse bilionário, que incluiu você na herança e tirou você dessa situação e ainda depositou 2 bilhões na sua conta, como é que você vai tratar ele? E se ele chegasse para você e pedisse para você: cara, será que tem como você parar de fazer certas coisas que me desagrada? E se ele chegasse para você e falasse: cara, será que você pode me fazer um favor? Vai ser um pouco de sacrifício assim, mas tem como você fazer um negócio para mim? Você diria
não? Cara, ninguém diria não. Todo mundo pararia de fazer o que ele pediu para parar e faria o que ele pediu para fazer. Por quê? Porque ele nos salvou por gratidão. Cara, a graça é permissão para pecar? Não, cara. A graça é a razão pela qual a gente não quer mais pecar. Ele nos amou primeiro e esse amor é tão constrangedor que não tem como falar não para ele. Esse filho único desse pai dono do universo decidiu colocar a gente no testamento e nós fazemos parte dessa herança. Isso não é permissão para pecar. Isso é a força que Deus nos deu para vencer o pecado, porque a graça de Deus nos salva e nos ensina a renunciar às paixões desse mundo. Por quê? Porque a gente tem uma nova paixão, cara, que é Jesus Cristo.